Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo da tua proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo Padre Pio, rogai por nós. Boa noite, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Como eu passei para vocês aí no meio do dia, né, que nós falaríamos um pouco sobre esse vírus que mata o amor, né, chamado assídia. Primeiro eu queria apresentar para vocês, o livro ele vai ficar invertido aí na imagem, porque eu estou fazendo uma transmissão frontal, então ele vai aparecer com o nome invertido. Esse é o livro que a gente vai estar trabalhando, né? Assídia, o vírus que mata o amor. É um livro de São Gaspar, né, Bertone. A gente vai saber um pouco sobre ele daqui a pouquinho, né? E esse livro é fruto de um retiro que ele pregou para alguns acólitos, alguns seminaristas. Então talvez esse vídeo a gente demore um pouquinho mais, mas a proposta dos vídeos é de no máximo 25 minutos, para que a gente possa estar falando cada capítulo do livro, tá joia? O tema que a gente vai trabalhar hoje é o da primeira instrução do livro, né? Que é a fidelidade do amor. Então a gente vai trabalhar algumas coisas sobre isso. Queria deixar bem claro que eu não estou fazendo um vídeo de informação, tá joia? Eu estou fazendo um vídeo de formação, né? Então, qual que é a diferença? A diferença é que informação você vai abrindo, você vai passando, você vai olhando as coisas, né? Daqui e dali, e você vai ficando informado. A realidade é que você vai tentar passar um conteúdo formativo para vocês, tá joia? De algo que tem levado muitas pessoas até a uma depressão. Só para vocês terem uma ideia, o Catecismo da Igreja, no número 2733, tá? 2733 vai dizer assim: uma outra tentação cuja porta é aberta pela presunção é a assídia, chamada também de preguiça, porque ela é considerada um dos 7 pecados ou vícios capitais, né? E ela é dado o nome também de preguiça, apesar de ter uma diferença, né? Santo Tomás de Aquino fala que ela tem uma diferença, né? Os padres espirituais entendem essa palavra como uma forma de depressão, tá vendo? Devido ao relaxamento da ascese. O que é a ascese? É a subida espiritual que você precisa ter todos os dias. E também devido à diminuição da vigilância e à negligência do coração. Nós não cuidamos muitas vezes do nosso coração, certo? Então vai dizer assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Quanto mais alto se sobe, tanto maior também é a queda. Então a gente tem que saber lidar com essas quedas, né? O desânimo doloroso é o inverso da presunção. Então quem é humilde não se surpreende com a sua miséria, com aquilo que está vivendo, com aquilo que está passando. Ele passa a ter então mais confiança e perseverar, ou seja, ter mais constância, né? Então, a cada tribulação, nós aumentamos cada vez mais também a nossa constância, tá joia? Então, eu queria tomar já o livrinho aqui com vocês, né? Apresentar São Gaspar Bertone. Ele é o fundador da Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, popularmente conhecido como estigmatinos, ou estigmatistas, né? Conhecido, ele nasceu em 9 de outubro de 1777, em Verona, na Itália,
e ele faleceu em junho de 1853 na mesma cidade. Foi canonizado por São João Paulo II em 1º de novembro de 1989. Um grande santo da nossa igreja, um homem abençoado. Tá joia? Primeira coisa que a gente tem que ter no coração: nós precisamos nos afastar da assídia e também das suas filhas. A gente vai ver mais para frente quais são as suas filhas, para que nós possamos caminhar com firmeza, coragem e perseverança no caminho desejado por Deus. Deus espera que cada um de nós sejamos então cumpridores do nosso dever, certo? E que a gente então possa sair do nosso comodismo e sair também da nossa frouxidão, né? É isso que vem colocar. E aí vem depois dizer assim: Senhor, dai-nos a firmeza da fé para saber aceitar a realidade, né? A fineza do amor que inflama, a inquebrantável persistência que vence as barreiras e a sensível paciência para nos compreender e melhor compreender também os outros. A importância desse tema, no prefácio do livro, né, traz para nós, vai dizer assim: a assídia, como se sabe, é um dos 7 vícios, então, capitais, porém é um termo bem pouco conhecido e, por isso, não compreendido também pela maior parte das pessoas, certo? No entanto, a assídia, ela atinge a todas as pessoas. E aí vai dizer assim: dela fazem experiência, sobretudo as pessoas que se lançam num sério caminho de conversão. Então, e de renovação espiritual. Então, todas as pessoas que buscam uma conversão sincera, uma conversão verdadeira, com certeza ele será atacado, né, por esse mal que é chamado assídia. Depois de um primeiro período no qual as pessoas se enchem de entusiasmo, parece que colocam asas nos pés, né? Depois vai dizer assim para mim e para você: chega então o cansaço, a monotonia, o desânimo e a apatia geral, arrefecimento. Tá joia? Então, olha só, quando nós temos esse encontro pessoal com Jesus, a gente começa essa nossa caminhada, o livro vai dizer para nós, São Gaspar vai dizer para nós, que é como se nós tivéssemos asas nos pés, nós sentimos voar, nós nos sentimos nas nuvens, né? O trecho lido, tá bom? É 27:33 do Catecismo da Igreja, tá? Então a gente se sente realmente nas nuvens. Só que, com o passar do tempo, a gente sai, né, desse leite espiritual e a gente então começa a caminhar para um plano espiritual um pouco maior. E aí o que acontece? Acontece que nós somos então atacados por essa preguiça, nós somos atacados por essa apatia, nós somos atacados por esse desânimo, e são essas questões que a gente vai tratar nesse livro, fazendo um vídeo aqui talvez 1 ou 2 vezes por semana, tá joia? E aí vai dizer assim para nós, né? As comunidades religiosas e os movimentos de renovação eclesial vivenciam a experiência do povo eleito após a passagem do Mar Vermelho e dos primeiros difíceis passes no deserto. Então, ao mesmo tempo que a gente vive um momento de vitória, quando a gente se depara com outras provações, a gente vai arrefecendo, ou seja, a gente vai achando que está tudo muito difícil, que o deserto é muito grande, e a gente se esquece, então, das promessas dadas por Deus da terra prometida, que hoje, para mim e para você, é o céu. Né? Lembra que no deserto eles reclamavam sempre a mesma comida, que sempre sentia saudade das cebolas, sentia saudade dos alhos, né? Lembra que eles reclamavam que não tinha água, que não tinha carne, né? Então, e de falar: poxa, você trouxe a gente no deserto para morrer, que a gente estava muito melhor então lá no deserto. Então a gente sente saudade das coisas do passado, das coisas erradas, e a gente quer muitas vezes voltar para isso, né? Então o fôlego da gente, ele parece que ele falta, parece que vai parar, né? E aí com o passar do tempo se torna fatal, a gente não sente mais assim desejo de se levantar
E aí as pessoas vão colocando o quê? Colocando desculpa nisso, naquilo, colocando desculpa nos irmãos, os problemas, reclamando de tudo. A gente parece muito com aquela passagem do profeta Eliseu, né? Quando Eliseu, ele vai e ele vence ali os profetas de Baal, fogo do céu desce, queima tudo, ele vence aquela luta ali. Só que quando Jezabel vai perseguir, ele sente medo e ele foge. E a passagem vai dizer no livro dos Reis, se eu não estou enganado agora, que pode me corrigir também, né? Que ele senta debaixo da sombra de um junípero e ali ele deseja a morte. É assim, muitas vezes vencemos as batalhas e logo em seguida já vem aquele desânimo, aquele arrefecimento, aquela tristeza. Então a assídia, ela é um vírus que ela vai cortando as nossas pernas aos poucos. É interessante que Santo Tomás de Aquino diz que ela é um ácido que vai corroendo a gente por dentro. E corrói até os ossos, corrói a nossa alma. Né? Isso que Santo Tomás de Aquino vai dizer quando ele vai tratar sobre a questão da assídia. E aí, aos poucos, ela vai sugando a nossa energia, até levar a gente a uma morte lenta, né? A uma morte espiritual, né? Por asfixia, por uma paralisação progressiva que vai assim acontecendo. E aí vai levando as pessoas, a cada um de nós, aos prazeres mais vulgares e uma triste depressão espiritual, cheia de insatisfação, de crítica a tudo e a todos. Então, a pessoa se torna uma pessoa amarga, né? Uma pessoa, infelizmente, muito amarga. Ela não vê e não tem docilidade na vida e nas coisas que faz. O livro também traz para nós que também Jesus, ele passou por isso, ele teve esse momento de fraqueza. Santo Tomás de Aquino diz que Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Outros doutores da igreja, teólogos da igreja também, santos, disseram isso também, né? E ele vai dizer então que quando lá no Horto das Oliveiras, ele diz: a minha alma, né, está triste até a morte. É isso que ele vai dizer. Jesus vai dizer, né? E ele fala também, olha, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo em seguida ele coloca que não seja feita a minha, né? Mas a tua vontade, meu Pai. Então é assim que nós temos que nos posicionar, é assim que nós temos que nos colocar diante de Deus, né? Mediante as provações, mediante tudo que a gente tem passado, tudo que a gente tem vivido, mediante tudo que nós temos sofrido, nós temos que vencer em nome de Jesus. Nós temos que vencer esse mal que tem levado as pessoas a uma tristeza, pessoas que não conseguem mais se compromissar com as coisas da igreja, pessoas que não conseguem mais ter amor pelo grupo de oração, pessoas que não conseguem ter amor mais pela vida de oração, pessoas que não conseguem ter amor mais pela Santa Missa. Por quê? Porque, infelizmente, essas pessoas estão sendo corroídas por dentro. Então esse livro, ele traz para nós, né, como é que a gente deve então trabalhar algumas coisas para desenvolver essa fidelidade ao amor. Ele vem colocar que a gente não deve ter essa conduta farisaica das coisas, né? Falar que tem feito uma coisa e na realidade não tem feito, não tem realizado. Nós temos que ter vida de oração, né? Vida de meditação, né? Então ele vem trazer para nós alguns estilos de vida e algumas ideias básicas, né? Que formam a cada um de nós uma vida espiritual. Uma vida espiritual verdadeiramente. Então vai dizer assim, a primeira coisa, essa fidelidade ao amor. Tudo seja feito então com honestidade e com ordem. A carta aos Coríntios, a primeira carta, né, no capítulo 14, no versículo 40, vai dizer isso. Então, primeira coisa, tudo seja feito. Existem pessoas que não fazem nada, absolutamente nada, e você não pode cair nessa, né? E aí vai dizer assim, enterram o talento. Vocês lembram da parábola dos talentos? Que os 2 primeiros multiplicaram, mas o último enterrou, né? E aí quando Deus chegou então e cobrou dele,
infelizmente ele foi castigado e condenado por causa daquilo, né? Não porque Deus o fez, mas por causa da ação dele. Então nós temos que cumprir todos os nossos deveres de Estado. E aí o estado de quem é casado, o estado de quem é sacerdote, o estado de quem é seminarista. Não sei qual é, aqui está falando sobre o estado de vida que você tem vivido. Então você deve cumprir para com os seus deveres de Estado. E então você vai se fortalecer, tá bom? Então as pessoas devem buscar a sua perfeição pessoal na oração, na mortificação e nas coisas que são confiadas. Então, se você parar para estudar, tem que estudar, então estude. Se parar para rezar, então vai e reze. Não deve fazer como algumas pessoas que deixam de cumprir a maior parte das coisas. E é interessante que aqui ele vem colocar para nós, né? São Gaspar Bertone vai dizer assim: não se descuidar das coisas pequenas. Mateus 25, 21 vai dizer assim: quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Eclesiástico 19, versículo 1 vai dizer: quem despreza as pequenas coisas, logo cairá. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: se sou fiel no pouco, Deus então vai me confiar mais, né? Então, nós temos que fazer da nossa vida, nós temos que fazer da nossa luta espiritual como uma gota que todos os dias vai pingando ali, escavando uma rocha, ou como aquelas gotículas, né, de água que vão caindo no solo e que vão ali regando e alimentando a raiz da planta ali do mesmo jeito. Então é isso que nós temos que buscar. O livro traz para nós também as consequências terríveis. Então ele traz para nós aqui os 3 terríveis ai de vós. Por quê? Porque existem algumas palavras, né? Algumas palavras na Sagrada Escritura, existem algumas coisas dentro da teologia também, que vai falar sobre. Primeiro ai de vós se começarem a viver descuidados. Então, cuidado com o relaxismo, tá? Apocalipse capítulo 2, versículo 4 vai dizer assim: ai de vós porque abandonou o vosso primeiro amor. Então, lembrar de onde você saiu, lembrar de onde você veio, lembrar sempre aonde é que Deus te encontrou e que tudo que você fizer ainda é pouco mediante a graça de Deus, né, que foi derramado na sua vida. E aí vai dizer também assim que as pessoas elas começam então a cair numa languidez de espírito. O que é essa languidez? É uma moleza, uma fraqueza espiritual, né? Então nós não rezamos por vontade, não lemos por vontade, nós rezamos por uma decisão de amor, né? Essa fidelidade que nós temos que ter ao amor, a Deus que é amor. Vai dizer também que as pessoas que assim não procedem, elas vão cair na tepidez, né? Que é o quê? Uma frouxidão, uma moleza. Visto que é morno, estou para vomitar da minha boca. Então, é uma vidinha morna. Desculpa a expressão, né? Medíocre. Elas começam a cair num relaxamento espiritual e elas largam a estrada e ela começa a caminhar então na estrada que conduz à perdição. A estrada larga, né? E muitos são aqueles que entram por ela. Já vai estar então Mateus capítulo 7, versículo 3. E aí então elas perdem a graça da vocação. E é interessante que quando se fala aqui de vocação, a vocação que está falando não é somente chamado a ser um sacerdote, um diácono, ou um religioso, uma religiosa, mas é a vocação que você tem, né, de viver o celibato, a vocação de ser pai, de ser esposo, de ser mãe, de ser esposa, né? Então a gente não adianta somente, né, começar e não corresponder àquela corrente, àquela ligação, àquela série de graças do Senhor. Porque senão nós vamos realmente cair nesse esfriamento espiritual. Então, olha só, algo que infelizmente, como é que eu posso dizer para você assim, as coisas que vão, com o passar do tempo, elas vão dando enfado,
fastio, elas começam então a pesar. Isso acontece com muitos, o livro está dizendo aqui, né? E com o correr do tempo, ou não fazem, ou começam a fazer então mal feito. E aí o que acontece? Acontece que as pessoas vão cada vez mais caindo nessa preguiça espiritual. E aí a pessoa, você pede oração, a pessoa reza? Não, ela não reza. Você coloca alguma coisa, uma leitura, a pessoa não lê, né? Ela vive de momentos, não é isso? Ela vive só de encontros, vive só de pedido em pedido de oração, e ela não tem um crescimento espiritual. Por quê? Porque ela é tomada pela preguiça, tomada pela assídia, né? O segundo dano, a perda da vocação. Então, o primeiro, o cansaço vocacional, você vai se cansando daquilo que Deus chamou você a ser. O segundo, você vai perder aquilo ali, né? Não há necessidade de tanto escrúpulo, não há necessidade de tanta rigidez, é muita radicalidade, eu preciso ter liberdade diante das minhas regras, né? E aí eu deixo de buscar as perfeições, vamos enchendo a nossa vida espiritual de desculpas e mais desculpas, e a gente vai cada vez mais se arrefecendo, esfriando e se afastando de Deus. E como diz o Salmo 82, versículo 5, em outras Bíblias, na Ave Maria 83, versículo 5, que nós começamos a caminhar, infelizmente, nas trevas, e começamos a perder a graça, e começamos a perder aquilo que Deus tem guardado para cada um de nós. O terceiro dano, né, é o enfado pelas coisas de Deus. Você se cansa, e aí vai dizer assim: se começarem a apreciar o gozo do mundo, a riqueza, as honras, os prazeres, então seria um sinal de que sentem enfado pela delícia do céu. Para os hebreus, desapareceu e não mais apareceu o maná. E quando começaram a apreciar os frutos da terra, né? Livro de Josué, capítulo 5, versículo 12, é que vai dizer sobre isso, né? E com toda essa situação, São Gaspar Bertone vem trazer para nós que nós temos que fazer tudo também com honestidade. Agir com honestidade, agir com retidão. E isso implica em fazer tudo com o Espírito. Nós precisamos caminhar com o Espírito Santo de Deus. Executar tudo pela força e pela ação e pelo poder do Espírito Santo. E aí ele começa a dizer assim, no trabalho, como é que Deus estaria comigo no trabalho? Então eu vou transformando a minha vida em oração. Ele chega a dizer assim que eu e você, nós estamos na escola e o coração em Deus. Se nós estamos na igreja ou no serviço, o coração precisa estar em Deus. Se você canta, se você se senta à mesa, se você passeia, se você reza, se você estuda, se você dorme, o coração precisa estar em Deus. O livro de Sofonias vai dizer para nós: o Senhor teu Deus junto de ti é um poderoso Salvador. Exultará de alegria por ti, ele te renovará com o seu amor e se alegrará por ti com gritos de alegria. Olha só o que o Concílio de Trento vai trazer para nós dizer. O livro vai dizer assim: não há nada que arraste fortemente o próximo à piedade e ao culto de Deus, de maneira assídua, quanto a vida e o exemplo daqueles que se dedicam ao ministério divino. Então você não pode ser o católico agente secreto, né? Católico, mas ninguém sabe que você é católico. Então o que São Gaspar está dizendo para nós, que nós temos que ser o quê? Testemunhas. Tá joia? Precisamos e temos que ser testemunhas. E aí vai dizer para nós assim, de fato, quando as pessoas os veem viver acima das coisas deste mundo, voltam seus olhos sobre ele, como no espelho, e aprendem a imitá-los. Portanto, é absolutamente necessário que nós, chamados a esse serviço de Deus, nós temos a vida e o comportamento e o modo de vestir, e um gesto de caminhar, também no falar. Em outras coisas, nós temos que manifestar a glória e a graça de Deus. Então não basta somente fazer as coisas, porque muitos fazem, é preciso fazê-las bem, né, com grande precisão, e como convém que seja feita as coisas na obra de Deus.
tá bom? Tudo então seja feito com ordem. Aqui eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Por quê? Porque implica a disciplina, tá bom? A primeira ordem que é colocada para nós é a ordem na prioridade. Então, primeiro que vem dizer, servir a Deus e louvá-lo. Como? Pode fazer isso com o evangelho do dia, pode fazer isso com a liturgia das horas, quem sabe rezar a liturgia das horas, pode fazer com a imitação de Cristo. Eu trabalho todos os dias com a imitação de Cristo, é um livro que me acompanha há 8 anos, meu diretor espiritual passou para mim, né? A imitação de Cristo, há 8 anos eu venho trabalhando com ele, a imitação de Cristo, mas nós temos que colocar na ordem da prioridade, né? Primeiramente a sua alma, com a meditação, com as leituras espirituais e também depois o descanso do corpo. É interessante que ele vai citar para nós isso, né? Essa questão do descanso também do corpo, vai colocar para nós aqui, tá? Essa ordem, ele enumera aqui como a ordem das ocupações, né? Acima de tudo, a caridade, que é o vínculo da perfeição, Colossenses, o estudo, né, que é obrigatório, tá? E o estudo obrigatório, o estudo para si mesmo e depois para os outros, e depois aprender para ensinar. Então, assim, quer combater a assídia? Estudar. Olha o que São Basílio vai dizer para nós. São Basílio diz assim: pus-me a observar algum de vós e descobri que não são pelas coisas que faz. Por exemplo, vi que a vida de vocês é pautada pelo exemplo. É interessante que as pessoas olham para nós e veem em nós o quê? O exemplo. São Francisco de Assis dizia que a nossa vida, talvez, é o único evangelho que muitas pessoas vão ver e vão contemplar, né? E ele dizia também, preguemos, irmão, e se for necessário, que a gente use palavras, né? Uma outra coisa que é colocado para nós aqui, que eu e você, nós temos que estar bem definidos no nosso tempo. O nosso tempo tem que ser bem distribuído. Por que as pessoas estão assidiosas, preguiçosas? Por que as pessoas conseguem ficar horas e horas com o telefone na mão e não conseguem mais ler, rezar o terço, rezar o rosário, meditar a palavra de Deus, né? Buscar aquilo que Deus quer verdadeiramente, certo? Então eu quero dizer para você assim, que você precisa, né? São Gaspar Bertone diz para nós que para vencer a assídia, nós temos que fixar um tempo para a nossa oração. E aqui ele coloca de preferência pela manhã. O Salmo 63, em algumas traduções 64, versículo 7, vai dizer, de manhã eu penso em ti. O Salmo 119, em algumas Bíblias o Salmo 120, em algumas Bíblias, perdão, o Salmo 118 vai dizer, 7 vezes ao dia eu te louvo, né? A leitura das Escrituras, do documento da igreja, né? Dedique-se à leitura. Paulo, ele exorta na primeira carta de Timóteo, estou enganado, capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer, vai ler a vida dos santos, né? Livro que fala das vocações, a sua vocação, aquilo que você é chamado, certo? Busque a perfeição necessária. Busque no seu coração o desejo e a vontade de atingir aquilo que Deus quer para a sua vida. É isso que São Gaspar vem trazer para nós. Faça um belo exame de consciência. O Salmo 77, versículo 7 ou 76, vai dizer, reflito e o meu espírito vai se interrogando. Vai se interrogando. Vai fazendo isso. Vai se interrogando. Aí você vai conseguir vencer essa preguiça, né? O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, talvez você vai cheio daquele ânimo, mas depois você se depara com um cansaço, você se depara com um comodismo, e aí você tem que continuar, certo? Fixar um tempo para o estudo, ler um bom livro. Já falei aqui, ó, vou mostrar de novo. Aqui, ó, Assídia, o vírus que mata o amor, de São Gaspar Bertone. Pega o livro e vai lendo. Depois a gente vai, capítulo por capítulo, a gente vai meditando, trabalhando. Tá joia? Então, fixar um tempo para o estudo. Se você lembra,
Adão passeava com o Senhor à brisa da tarde. Ele tinha intimidade. Então, a ociosidade favorece toda a maldade. Sabe quem vai dizer isso? São João Crisóstomo. Deus ordena a Adão que ele trabalhasse, mas que ele também guardasse o jardim do Éden. Então, não seja ocioso, certo? Não seja ocioso. É interessante que ele também coloca fixar um tempo para recreação. Aqui existe um desequilíbrio, né? Tem pessoas que se encontram com Jesus e aí não tem mais amizade, as pessoas não buscam mais ir a um cinema, as pessoas não saem para tomar um sorvete, para comer um lanche com a esposa, com o marido, com os filhos. Então você também precisa ter tempo para a recreação. Eclesiástico capítulo 4, versículo 23. Filho, usa bem o seu tempo. Eclesiástico 14, versículo 14. Não se perca nenhuma parte deste bom dom que é dado para você. Então, use bem o seu tempo. Outra coisa que algumas pessoas vão gostar, né? É fixar um tempo para o sono. Precisa dormir também. E aí também entra a questão do desequilíbrio, dormir demais. E aí a pessoa vai desanimando, e com o desânimo ela vai entrando em depressão, né? Vai ficando com preguiça, o cansaço. Então é dormir o tempo necessário, comer o tempo necessário, né? E aí olha só que interessante aqui, Deus mandava o maná de cada dia antes do sol, e quando o sol começava a esquentar, o maná então se derretia. Quer dizer, existia um tempo para tudo, existia um tempo para cada coisa. Então olha aqui, São Gaspar vai dizer: o sono excessivo provoca a preguiça, o descuido e a pobreza do espírito, que é a pior consequência de todos. Então pela manhã, quando se levanta tarde, se sente fraco durante o dia, e sem vigor, sem força, e à tarde se constata com pesar que se perdeu toda a jornada, que não se fez absolutamente nada. Eis a pobreza de espírito que brota do prazer das pessoas que ficam na cama. Então, na realidade, isso é uma sedução, né? E nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. E aí, o quinto passo aqui, depois nós vamos para a oração: tudo seja feito, né? Não nos contentemos em ter conhecido os belos projetos ou tê-los na cabeça. Também não nos basta nem mesmo um lindo programa escrito. É preciso ter obras, né? Isto é, o programa deve se tornar uma vida, então, vivida. A fé sem obras é uma fé morta. Então, quando você se coloca a fazer e a realizar, depois que você se abasteceu, então a graça de Deus ela vai acontecer na sua vida e também na vida das pessoas. São Gregório Magno diz assim: quem, pois, quer se convencer das verdades ouvidas, se apresse em transformar em obras aquilo que seu intelecto já teve conhecimento. E olha só, os discípulos de Emaús, vai dizer São Gregório Magno, receberam de fato a luz, mas não tanto escutando a palavra, mas no momento de praticá-las, quando hospedaram Jesus. No ato de caridade, então ali aquilo ficou mais forte no coração deles, certo? Então não confiemos apenas em bons desejos, são necessários também fatos. Então não adianta, eu tenho vontade, mas nunca faz. Eu queria tanto rezar, mas não rezo. Eu queria ir na missa, mas não vai na missa. Eu quero me confessar, mas não se confessa. Então a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 10, vai dizer: procurem, pois, irmãos, tornar sempre mais firme a sua vocação, seu chamado e a sua escolha. Tá joia? Então aqui eu encerro essa primeira parte, tá bom? E eu queria dizer que aí vai ficar um link de um site que chama-se apoia-se/Botina de Fogo. Então esse vídeo vai ficar disponibilizado aqui no Facebook. Eu vou também disponibilizar esse vídeo e todos os outros no meu canal do YouTube, que é lá, Jairo Botina de Fogo, tá bom? E também eu vou disponibilizar nesse site que chama Apoia-se. Algumas pessoas aí andaram acompanhando. Eu tenho passado por algumas dificuldades e necessidades aí financeiras, e então é uma maneira de eu colocar aqui o meu trabalho. E se você sentir vontade e desejo no seu coração, você vai entrar lá no site, apoia-se,
botina de fogo, o link tá aí no vídeo, vai ficar salvo no vídeo dentro do Facebook, tá bom? E aí eu queria dizer para você que você pode entrar, você pode se cadastrar lá e você pode estar me ajudando também financeiramente de alguma forma, né? Não estou cobrando nada, foi só uma inspiração que me veio no coração. Quero agradecer, já tem 10 pessoas que entraram lá. Nós temos uma meta, entra lá pelo menos para dar uma olhada. Você vai ver que nós temos uma meta, que nós temos lá algumas coisas que eu escrevi. Eu coloco um pouco lá que eu não deixei, né, a minha vida missionária, continuo pregando, mas somente aos finais de semana, dia de semana não tá por causa do trabalho, né? E quando dá, a gente prega aqui em Campo Grande mesmo à noite, né? E aí a gente, com a graça de Deus, a gente vai e a gente continua caminhando. É uma necessidade. A palavra de Deus diz, Eclesiastes, que há um tempo para cada coisa, no capítulo 3. Esse é o tempo que eu tenho vivido. Meu estado de vida hoje é esse, né? Não sou mais itinerante como antes, não fico mais como antes, mas pela graça de Deus, for da vontade de Deus, um dia, quem sabe a gente retorna, mas não deixei de pregar, não deixei a missão, tá bom? Então agora na presença de Deus, vamos rezar espontaneamente então, né, com essas palavras. Que o Senhor me ajude a colocar o amor acima de tudo, né? São João da Cruz diz assim, aonde não tem amor, aonde você não encontra o amor, vai lá e coloca o amor. Porque quando você for buscá-lo ou procurá-lo, então você vai encontrar o amor. Então que o Senhor nos ajude a colocar o amor acima de tudo. É o amor que liga entre si todas as virtudes, certo? Em um conjunto harmonioso. E aí vai dizer assim, é o amor que faz executar com perfeição a cada ação. É o amor que protege, reforça, vivifica a série infinita de graças que é a vocação, o seu chamado. O amor é a alma da observação das normas e da vida comunitária. E vai dizer assim, o amor é perfeito de atenção e de pequenas coisas. Perdão, o amor é feito de atenção às pequenas coisas, é feito de minúcias, é feita de pormenores. Senhor, é estranho, mas com o passar dos anos, ao invés de crescer no amor, tendo a afrouxar, isto é, a diminuir a intensidade do empenho e a realizar os meus deveres por hábito ou com relaxamento, né? O amor que arranca os cabelos já desapareceu. Resta apenas alguns languido afago, ou seja, coisas pequenas, coisas minuciosas e um pouco de ternura, como diz o cantador. Que as suas palavras sejam uma benéfica sacudida, que também eu, como você, faça bem cada coisa. E aí vai dizer, Jesus então diz para nós, é Jesus falando agora, pense sempre que eu estou ali do seu lado, presente em todo lugar, para ajudá-lo e para encorajá-lo. Quer dizer para você que Deus está do seu lado, que Jesus está do seu lado, que está do meu lado. Eu também tenho passado por dificuldades, mas eu não tenho deixado a vida de oração, eu não tenho deixado os meus compromissos de lado. Algumas coisas preciso retomar. Eu creio que Deus está comigo. Às vezes você perde um pouco da paciência, às vezes você parece que vai se desesperar, às vezes dá vontade de chorar, porque parece que as coisas vão acontecendo tudo de uma maneira, de uma forma só, mas é o demônio, é o inimigo de Deus tentando parar você, tentando barrar você. Mas você precisa ser fiel e perseverar, porque aquele que perseverar e for fiel até o fim, será salvo, né? E aí Jesus vai dizer assim, para lhe inspirar a melhor coisa naquele momento. Jamais o deixo sozinho. Nós não estamos sozinhos, né? Eu faço florescer em seus dias e vitalizo as suas atividades, se estiver unido a mim. Faça algo de belo para mim e eu o farei feliz. E aí tem aqui 4 pontos, tá bom? Fugir dos pequenos pecados, né? Porque quem despreza as pequenas coisas também logo vai cair, tá joia? Esses pecados são como os pequenos ladrõezinhos que entram pela janela, né? E depois eles abrem a porta para que o grande ladrão
ele entre, né? Viver na presença de Deus, né? Aonde você for, o que você estiver fazendo, tenha o coração em Deus e respeitar a prioridade dos valores, fixar o programa do dia, e por último, fazer com diligência um exame de consciência. Então, antes de você dormir, esta noite de hoje, faça o seu exame de consciência, né? E peça a Deus a graça e a força do Espírito Santo. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Vamos fazer esse momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pelo poder do santo nome de Jesus e do santo sangue de Jesus, que nós possamos ser lavados nesta noite, Senhor. Seja afastado de nós toda preguiça, seja afastado de nós todo cansaço, todo desânimo, toda frieza, toda apatia, anemia, todo abatimento espiritual. Senhor, eu não sei o que os meus irmãos têm passado, nem sei o que eles têm vivido, mas uma coisa eu sei, Senhor. Eu sei, acredito e creio no Teu poder, e o Teu poder tem de fazer e de realizar todas as coisas na vida de cada um de nós, na vida de cada um dos meus irmãos. Pedimos também à Virgem Maria que não desanimou, pedimos também à Virgem Maria que não parou, que não para, que não cesse de interceder por nós, a Virgem Maria obediente, a Virgem Maria mulher de oração, a Virgem Maria intercessora. Pedimos a ela agora que ela interceda por nós, que ela nos levante, que Deus levante você agora de onde você estiver, que o Espírito Santo tome você agora, que faça você voltar ao primeiro amor, não como saudosismo, né? Aquele tempo que era bom, aquele momento não, bom é agora. Bom porque é agora, porque o Espírito Santo está sendo derramado sobre a sua vida e sobre o seu coração nesse momento agora. Então, receba o Espírito Santo na sua vida, receba o Espírito Santo na sua alma, receba o Espírito Santo no seu coração. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez eu quero te pedir, entra no link, né, apoia.se.com, apoia-se/Botina de Fogo, entra lá, dá uma olhada, tá bom? Eu vou disponibilizar, esse vídeo vai ficar no meu Facebook, esse vídeo também vai ficar no canal do YouTube, eu vou estar disponibilizando também, tá? Jairo Botina de Fogo, e também vou disponibilizar nesse site apoia-se, tá? Botina de Fogo. Você entra lá, se você entrar apoia-se, você digita lá Botina de Fogo, e aí você vai poder ver lá o trabalho, o projeto, e ver se você puder me ajudar com alguma coisa, tá bom? Deus abençoe. Se não puder, eu conto com a oração de vocês. Eu creio que essa noite Deus trabalhou muito forte no seu coração. Então, curta esse vídeo, compartilhe ele bastante. Eu tenho certeza que Deus vai levantar você de todo abatimento. Tá joia? Nós vamos trabalhar depois o segundo capítulo, as manifestações da assídia. Se for essa semana, eu vou gravar uma chamadinha rápida aí para vocês e vou estar passando para vocês, tá bom? Senão a gente faz na semana que vem, tá joia? Entenda bem que essa é uma porta muito grande para uma vida depressiva. Então, se levante no seu abatimento. O livro do Macabeus vai dizer isso, né? Nos levantemos do nosso abatimento e lutemos pela nossa pátria, pela nossa alma, pela nossa igreja, pela nossa religião, pela nossa salvação. Deus abençoe você, tá bom? Não esquece de deixar aí o seu joinha e de compartilhar esse vídeo, e também não esqueça de entrar lá, tá? Nesse site, apoia-se, dá uma olhada e ver se você pode me ajudar. Eu peço em nome de Jesus encarecidamente que, se você puder, se você tiver esse coração generoso, que você possa estar me ajudando ali, mediante aquela situação. Deus tocou muitas pessoas, tá bom? Muitos corações mesmo. Eu tenho sentido a ação de Deus, tenho sentido o mover de Deus, Deus trabalhando, Deus operando na sua vida. E até o final desse livro, eu tenho certeza que a sua vida estará totalmente mudada e bem diferente, tá bom? Não vai resolver todos os problemas, porque a caminhada é até o último suspiro, mas vai ajudar bastante, tá? Onde você encontra o livro? Vai lá na Paulus, procura o Flávio, tá? Se você não achar o livro na Paulus, eu tenho ainda aqui 2 exemplares. Se você quer aqui de Campo Grande,
eu posso entregar para você à noite, eu levo de moto onde você estiver, tá bom? Custa R$ 29,90. Isso. É apoia.se, apoia-se, tá bom? / Botina de Fogo. Você vai achar lá o link e você vai poder estar ajudando. Deus abençoe. Fogo na sua alma, tá bom? São Padre Pio, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.